Olá, gente! Nós somos do grupo B2 e traremos aqui como tema farmacologia aplicada a pacientes diabéticos. O nosso docente é o professor Sebastião e o grupo é composto por eu, Ana Beatriz, Emily, Salatiel, Geisa, Gislane e Matheus. Trarei agora uma questão pré-teste, onde a resolução da mesma será dada ao final do conteúdo exposto. Sobre as normas gerais de conduta no atendimento odontológico ao paciente diabético, analise os itens abaixo. 1. No caso de procedimentos cirúrgicos que provoquem limitação da função mastigatória ou quando a sessão de atendimento é prolongada, o médico deverá ser consultado sobre possíveis mudanças na dieta alimentar e ajuste na dose de medicação hipoglicemiante, com o intuito de prevenir a hipoglicemia. 2. A profilaxia antibiótica cirúrgica de forma rotineira não é indicada para pacientes diabéticos bem controlados, bastando adotar um protocolo de asepsia e antisepsia local. 3. As soluções anestésicas locais que contêm epinefrina podem ser empregadas em diabéticos dependentes ou não de insulina, em qualquer procedimento odontológico eletivo, cirurgia ou não, obedecendo-se às doses máximas recomendadas para cada anestésico, além do cuidado de se fazer injeção lenta após a aspiração negativa. As alternativas que temos são: A. Somente o item 1 está correto. B. Somente os itens 1 e 2 estão corretos. C. Somente os itens 1 e 3 estão corretos. D. Todos os itens estão corretos. Ou E. Nenhum dos itens estão corretos. O diagnóstico do diabetes mellitus é obtido por meio da glicemia em jejum. Aqui são analisados os resultados de duas amostras colhidas em dias diferentes. No caso de indivíduos que apresentem níveis de glicose muito próximos do limite máximo da faixa de normalidade, que está situada, como a gente pode ver aí na tabela, entre 70 e 99 miligramas por decilitro, esses são submetidos ao teste oral de tolerância à glicose, né? Na tabela a gente pode ver aí, né, de acordo com a Associação Americana de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Diabetes, que preconizam esses valores, né, que um paciente em estado de normalidade em jejum, ele estaria aí com uma dosagem aí de 70 a 99 miligramas por decilitro, né? E após 2 horas, né, da ingestão de 75 gramas de glicose, ele teria que estar aí abaixo de 140. Né? Se apresentasse um caso esporádico, né, único, de algo aí em até 200, né, menor que 200, ainda estaria em quadro de normalidade. Agora, se um paciente ele é avaliado em jejum e ele já apresenta ali uma glicemia em torno de 100 a 125 miligramas por decilitro, ele já provavelmente já está apresentando um quadro de intolerância, né? A glicose não está processando essa glicose. E o valor referência, né, para essa faixa de intolerância aí, após ingestão, seria entre 140 e 199, né? Menor do que 200. Tá? Já um paciente que apresenta em jejum aí, de 126 para cima, né, em jejum de 8 horas pelo menos, esse paciente aí provavelmente já está com diabetes mellitus. E o outro valor de referência seria a glicemia 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, certo? Já apresentando aí de 200 para cima, né? 200 para cima miligramas por decilitro. Então, esse paciente provavelmente não, já é um paciente diabético, certo? No caso, se ele for também, fizer o teste de glicemia e ele apresentar mais de 200, né? Já apresentando sintomas, como, por exemplo, sede excessiva, né? Micção frequente, perda do peso, né? Sem explicação, sem fazer uma dieta, sem fazer exercício, sem nada. Então, isso já são sintomas, né? Do diabetes associados a esse valor de referência, né, alterado, né? Alto já, lá de 200 para cima. Esse paciente já se encontra no quadro de diabetes mellitus, né? O diagnóstico de diabetes, né, o diagnóstico definitivo, ele é uma competência do médico, né, que está acompanhando ele ali, e esse médico deve controlar essa doença regularmente. E para controlar essa doença, né, para monitorar, um teste laboratorial que é muito avaliado é a percentagem da hemoglobina glicada, né? Vai ser muito útil para avaliar a eficácia da terapêutica que está sendo conduzida com esse paciente. O que acontece? Quando os níveis de glicose no sangue estão persistentemente elevados, essa glicose que fica ali presente no sangue, ela vai se ligando, né,
a, a hemoglobina, né, das hemácias. Esse processo é chamado de glicação, daí o nome, né, hemoglobina glicada. Então, assim, quanto maior for o nível de glicose disponível ali no sangue, maior vai ser a ligação que vai ocorrer, né, com a hemoglobina. Para esse exame, os valores de referência, né, ficariam aí em torno de 4 a 6% no máximo. Então, teste de hemoglobina glicada. Esse fenômeno, né, esse processo de glicação, ele ocorre durante mais ou menos 4 meses, que é o período em que as hemácias, é a vida útil das hemácias, né, o período que elas estão presentes ali antes de sofrer a apoptose, que seria o processo normal, né. Entretanto, essa glicose, ela precisa de um intervalo de tempo para se glicar, né, sofrer esse processo de glicação em hemoglobina. A ligação, a glicemia dos últimos 30 dias antes do teste, ela vai contribuir com 50% da hemoglobina glicada medida, né, dosada. Desses últimos 30 dias, 50%, e dos últimos 2 a 4 meses vão contribuir com 25% aí, da dosagem da hemoglobina glicada. Né? E a dosagem final, ela vai corresponder à média ponderada dos níveis das glicemias das últimas 6 a 8 semanas antes da dosagem, né, antes da medição. Aqui nessa tabela 2, a gente pode ver a questão da interpretação. Né? O paciente aí com 6% de hemoglobina glicada, ele vai estar ali com 126 de média, né? 126 miligramas por decilitro de média de glicose no sangue. Tá? Então isso aí seria considerado um quadro de normalidade. A partir daí, a gente já entra em quadro de pré-diabetes e diabetes, né? 7% em diante. Você já vê que já está em 154 miligramas por decilitro, então isso aí já está começando a se encaixar nos padrões de intolerância à glicose e diabetes mellitus a partir disso daí, né? É importante a gente salientar que o teste de hemoglobina glicada, ele não é afetado por pequenas variações na concentração de glicose sanguínea, né? Afinal, como a gente acabou de falar, a hemoglobina glicada é uma média ponderada, então pequenas variações não vão alterar o seu resultado, certo? É uma média que de um período pode levar até 4 meses, né? Você vê que até 4 meses tem uma contribuição de 25% aí na dosagem da hemoglobina glicada. E por esse motivo, esse exame ele não é indicado, né, não é empregado para monitorar mudanças. O tratamento da diabetes mellitus é dividida em 3 medidas, né, sendo a dieta alimentar, exercícios físicos orientados e uso de medicamentos, né, que vai depender de acordo com o tipo de diabetes e de outros fatores. Os hipoglicemiantes orais são os medicamentos de primeira escolha para pacientes diabéticos. E dentre eles, as sulfonilureias são a primeira escolha para pacientes diabéticos tipo 2 não obesos. Já se tratando de pacientes diabéticos tipo 2 obesos ou com sobrepeso, a metformina será o medicamento de primeira escolha. Quando o tratamento é feito através de hipoglicemiantes orais e não se obtém uma resposta satisfatória, a insulina pode substituir os hipoglicemiantes orais ou então pode associar-se com eles. Quanto à insulina, ela é mais empregada a pacientes diabéticos tipo 1. E existem vários tipos de preparações, podem ser naturais, que no caso elas são extraídas de pâncreas de boi ou de porcos, ou pode ser obtida através de síntese bacteriana, que é a insulina humana. No que se diz respeito ao tempo de duração, a insulina ela pode ser de ação curta, que é a rápida, intermediária, que é a lenta, ou a prolongada, que é a ultralenta. E ela deve ser prescrita exclusivamente por médicos. E o dentista não pode, em hipótese alguma, alterar a dosagem nem dos hipoglicemiantes e muito menos das insulinas. Anamnese dirigida. Se na anamnese de rotina o dentista constatar que o paciente é diabético, ele deverá obter informações detalhadas sobre o controle da doença, visando o planejamento do tratamento odontológico. Então, as seguintes questões básicas devem ser feitas. Você está sendo acompanhado pelo médico regularmente? Quando foi feito o último exame de glicemia e hemoglobina glicada? De quais medicamentos você faz uso? Diariamente, qual a sua dieta alimentar? Recentemente você teve alguma complicação decorrente da doença? Cuidados pré e pós-operatórios. No dia agendado para uma determinada intervenção, o cirurgião dentista deve certificar-se se o paciente se alimentou de forma adequada e fez uso da medicação. Se ele achar necessário, pode avaliar a glicemia também no consultório através do glicosímetro. Em caso de procedimento cirúrgico que provoque limitação da função mastigatória, né? Exemplo, exodontias de terceiros molares inferiores, ou quando a sessão de atendimento é prolongada, o médico deverá ser consultado sobre possíveis mudanças na dieta alimentar e ajustes na dose da medicação hipoglicemiante, com o intuito de prevenir a hipoglicemia. A ansiedade e o medo, eles são sintomas, assim, que necessitam de um certo controle, né? Visto que eles podem estimular a secreção de catecolaminas, como no caso a adrenalina e a noradrenalina, isso aí pode resultar num possível aumento dos níveis de glicose no sangue. Daí, né, para que a gente amenize essa situação, quando é apropriado, é aconselhável que a gente empregue técnicas de sedação auxiliar, como no caso, a sedação inalatória ou o uso de benzodiazepínicos, né? No caso da sedação inalatória, ela é considerada, assim, por alguns autores, como uma abordagem bem segura, né? A mais segura
e mais previsível para uma sedação consciente. Já o uso dos benzodiazepínicos, ele não é contraindicado, né? Especificamente o uso do diazepam e do lorazepam para tratar a ansiedade em si do paciente, por mais que eles causem uma certa hipossalivação, o uso deles na sedação mínima não é contraindicado. Falando um pouco sobre o óxido nitroso, quando ele é administrado por inalação, ele vai exercer uma leve depressão no sistema nervoso central. Com isso, ele vai proporcionar uma analgesia, uma sedação e uma redução da ansiedade, que é o objetivo em si. Esta técnica, quando ela é administrada apenas com 50% do oxigênio, ela vai apresentar um baixo potencial de toxicidade. Uma outra vantagem que o óxido nitroso tem é que ele pode ser utilizado principalmente em idosos e crianças, né, em comparação com o uso dos ansiolíticos administrados por via oral. Isso porque ele não vai passar por biotransformação hepática, e com isso ele vai prevenir a toxicidade e a formação de metabólicos ativos. Já em relação aos benzodiazepínicos, quando a gente decide empregar alguma técnica para exercer a sedação mínima, eles são a opção farmacológica de primeira escolha, né, quando a gente pretende controlar a ansiedade. E eles não são utilizados apenas no âmbito oncológico, eles são produzidos e distribuídos no mundo inteiro para que sejam utilizados no tratamento de distúrbios de ansiedade. Um fator que propicia e justifica a utilização dele na odontologia é que eles são de fácil administração e apresentam uma acessibilidade financeira favorável, né? Isso justifica a ampla adoção neles no âmbito odontológico. Existem vários tipos de benzodiazepínicos, né? Os mais comuns são diazepam, lorazepam, alprazolam, triazolam e midazolam, mas em relação aos pacientes diabéticos, os mais favoráveis para que sejam utilizados são o diazepam e o lorazepam. Por mais que eles promovam a hipossalivação, como eu acabei de falar no slide anterior, eles não são contraindicados. Vamos seguir para o próximo tópico, referente à anestesia local. Quando nós tratamos de anestesia local em pacientes diabéticos, é importante que a gente preste atenção ao uso de substâncias que contraem os vasos sanguíneos, ou seja, os vasos constrictores. A epinefrina, ela é normalmente associada com a lidocaína. E a utilização dela, né, por mais que a probabilidade disso acontecer seja mínima, né, devido às concentrações baixas que a gente utiliza na odontologia, ela vai ter efeitos opostos aos da insulina. Com isso, ela pode aumentar os níveis de glicose no sangue. Mas é quase desconsiderável, né, esse efeito devido à baixa concentração que a gente utiliza. Né? O risco mais elevado que pode ocorrer é em pacientes diabéticos não controlados, né, e naqueles que recebem a insulina. Aqueles que são bem controlados, através da dieta, de medicamentos orais, o uso do vasoconstrictor como a epinefrina, que é adrenérgico, é considerado seguro. Já aqueles pacientes que dependem da insulina e têm um quadro estável, também podem utilizar esse vasoconstrictor. Já quando o paciente tem a presença da diabetes não controlada, a gente vai contraindicar absolutamente o uso de vasoconstrictor adrenérgico, né, quando eles estão associados. Com isso, a gente pode utilizar outras alternativas, como a feliprecina, né, ou a mepfacaína 3%, que no caso seria sem o vasoconstrictor. Eles são duas alternativas que podem ser consideradas, né. Por mais que não hajam contraindicações absolutas ao uso da feliprecina, é recomendado que esteja cautela em pacientes gestantes, né, porque isso pode aumentar o risco de contratilidade uterina. Agora iremos dar início à discussão sobre o uso de analgésicos anti-inflamatórios, profilaxia antibiótica e o tratamento de infecções bacterianas em pacientes diabéticos. Para a prescrição de analgésicos para controle de dor leve ou moderada, pode ser utilizado esses analgésicos mais comuns, como a dipirona e o paracetamol. O que tem que ter em mente é que a dipirona ela possui uma leve capacidade hiperglicemiante, então o profissional pode ser que tenha que ter um pouco de cuidado quando prescrever esse medicamento. E vendo por esse ponto de vista, o paracetamol pode ser uma opção mais viável. Em dores mais agudas, mais exacerbadas e graves, pode ser utilizado outro medicamento que tenha codeína na sua formulação. Dessa forma, como indicado na tabela, a prescrição da posologia continua a mesma que a gente já conhece. O paracetamol, 750mg de 6 em 6 horas, e a dipirona, de 500mg de 4 em 4 horas. O grande debate na prescrição para pacientes diabéticos vem quando se trata do controle do processo inflamatório. Isso porque alguns autores defendem o uso de AINES e outros de corticoides. Mas independente disso, o fato é, os dois produzem efeitos prejudiciais para a saúde desses pacientes. Isso porque os AINES, eles possuem uma capacidade de potencializar o efeito hipoglicemiante dos medicamentos. Já os corticoides possuem a capacidade de aumentar a glicemia, têm uma capacidade hiperglicemiante. Então, os dois podem trazer malefícios à saúde do paciente. Dependendo do caso da gravidade da situação, é recomendado que o cirurgião dentista entre em contato com o médico desse paciente para saber se vai ter alguma alteração, seja no uso dos hipoglicemiantes, no uso da insulina, ou então até mesmo se vai permitir o uso dessa medicação. Então, representando os AINES, nós temos o ibuprofeno como anti-inflamatório de escolha, na posologia de 600mg de 6 em 6 horas durante 3 dias. Já representando a indicação principal de corticoides, nós temos a betametasona e a dexametasona. A betametasona de 2mg, 1 hora antes da intervenção, uma dose única, e a betametasona de 4 a 8 horas, 1 hora antes da intervenção, também dose única. Quanto à prescrição de antibióticos, eles não diferem de pacientes diabéticos e pacientes que não possuem essa condição. Então, a indicação continua a mesma. Pacientes que possuem algum comprometimento sistêmicos têm sim indicação do uso do antibiótico.
Mas isso é válido apenas para pacientes que estão compensados. Pacientes que não estão compensados têm indicação sim para que seja realizada a profilaxia antibiótica. A posologia, ela também não muda. Então, focando nos antibióticos mais utilizados, nós temos como, por exemplo, a amoxicilina, que vai ter como indicação em adultos 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. Para casos de pacientes alérgicos à amoxicilina, nós temos a clindamicina, 600 mg, 1 hora antes do procedimento. E a pacientes que são alérgicos à penicilina, e quando a via oral é impossível, temos como opção a cefaloxina, ou cefaloquina, e a clindamicina. Em adultos, 600 mg, 30 minutos antes do procedimento. Já para o uso do pós-operatório, também temos a amoxicilina, na posologia de 500 mg de 8 em 8 horas durante 7 dias e a clindamicina de 300 mg de 8 em 8 horas durante 7 dias. Bom, pacientes diabéticos com a doença não controlada somente deverão ser atendidos em situações de urgência odontológica. As complicações agudas em diabéticos são bastante significativas e devem sempre ser consideradas no tratamento de pacientes portadores da doença. Isso porque diabéticos mal controlados possuem maior risco de desenvolver infecções, sendo necessária a prescrição até de profilaxia antibiótica antes do procedimento cirúrgico, em caso de exodontias, por exemplo, de forma semelhante à utilizada para a prevenção de endocardite bacteriana. O profissional deve estar atento, pois complicações agudas, hipo e hiperglicemia, vou falar um pouquinho de cada uma, podem acontecer durante o atendimento odontológico do paciente portador de diabetes, sendo necessária a sua identificação e tratamento. A mais significativa é o choque insulínico, caracterizado por um quadro de hipoglicemia aguda, que pode ser até ameaçador à vida, pois se desenvolve muito rápido, atingindo perda de consciência e possivelmente convulsões. A anamnese. A anamnese é a base da consulta odontológica. É a primeira conduta que tem por objetivo, obter informações para formar uma ou mais hipóteses diagnósticas, permitindo assim que o dentista comece a conceber o perfil do paciente que está sob sua responsabilidade e sendo recomendável que esse paciente seja classificado de acordo com seu estado de saúde geral ou categoria de risco médico. E aí que entra a relação, a atuação muito profissional, pois além da gente fazer essa anamnese minuciosa para saber o estado geral de saúde do paciente, a gente precisa do parecer do médico. Então, na maioria das vezes, o paciente vem na primeira consulta e na próxima ele já tem que vir com o parecer detalhado que o médico encaminha para o dentista. A epinefrina eu coloquei aqui porque ele é um vasoconstritor comumente associado à lidocaína. E esse vasoconstritor tem ação oposta à insulina e é considerado hipergliceminante. A probabilidade de ocorrer alterações metabólicas após a administração da epinefrina nas concentrações utilizadas na odontologia é muito baixa. O risco é maior apenas nos diabéticos não controlados e nos que recebem insulina. Naqueles com doença estável, controlados por dieta ou por hipogliceminas orais, o uso do vasoconstritor adrenergético é seguro. Diabéticos dependentes de insulina estáveis podem se beneficiar de pequenas doses. Hipoglicemia é uma queda na taxa de glicose sanguínea, que pode ser causada por dose excessiva de insulina ou hipoglicemiantes orais, omissão ou atraso das refeições, ingestão de álcool, exercícios prolongados, insuficiência renal, má absorção intestinal e uso de fármacos com ação hipoglicemiante. Logo, o dentista deve saber lidar com a crise, identificar os sinais e sintomas e realizar o tratamento imediato. Como eu disse anteriormente, o choque insulínico se desenvolve muito rápido, e caracteriza um quadro de hipoglicemia aguda, podendo atingir até a perda de consciência e também convulsões. Os principais sinais e sintomas são a perda da consciência, mal-estar, tontura e tremor. Segundo a literatura, os sinais e sintomas são adregênicos: tremor, sudorese, palidez, taquicardia, palpitação e fome excessiva. E neuroglicopênicos, que é cefaleia, tontura, sonolência, irritabilidade, fraqueza, envolve até confusão mental, visão turva, incoordenação motora, paralisia, distúrbios da memória, enfim, disfunção sensorial, desmaio, convulsão e coma, e pode levar até a coma. A suspeita de hipoglicemia deve ser confirmada, medindo ali a glicemia capilar, e caso isso não seja possível, o paciente sintomático deverá ser tratado como se apresentasse uma verdadeira hipoglicemia, e o tratamento deve ser imediato. E o tratamento está indicado de acordo com a ADA, que indica para pacientes conscientes, preferencialmente, a administração de 15 a 20 gramas de glicose. Ou seja, um comprimido de glicose, um sachê de mel, açúcar. Eu coloquei aqui também um copo de suco da fruta ou refrigerante, pode ser também. Uma colher de sopa rasa de açúcar. É bom você ter no consultório também balinhas, pode ser bala de mel. 3 colheres de geleia, apesar de qualquer forma de hidrato de carbono que tenha glicose, pode ser utilizada. E se a glicemia não retornar ao normal em 15 minutos após o tratamento, ele deve ser repetido. Depois da glicose sanguínea retornar ao normal, o indivíduo deve consumir uma refeição ou lanche para evitar a recorrência, acontecer novamente. Em caso que o paciente está inconsciente, não deverá receber nada por via oral, com exceção de um pouco de açúcar, que pode ser aplicado ali na bochecha. E o tratamento ideal para esses casos é a administração de glicose a 10% por via endovenosa, que é em média de 30 a 50 ml. Então, esse paciente deve ser encaminhado de forma emergencial para o hospital, para que a gente fique até mais seguro que a gente fez a conduta e o acompanhamento desse paciente.
Agora, a hiperglicemia. A hiperglicemia corresponde ao aumento da concentração sanguínea de glicose, que pode ser causada pela omissão ou subdose de insulina ou de hipoglicemiantes orais. Também pode ser causada por excessos alimentares, medicamentos que aumentam a glicemia, infecções, cirurgia, estresse físico, traumático, metabólico ou emocional. De acordo com Alves, os sinais e sintomas são poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso e hálito cetônico. E se não controlada, pode evoluir para uma cetoacidose diabética, que se caracteriza por taquicardia, hipotensão, náusea, vômito, dor abdominal e desidratação, que é ali quando a mucosa oral fica seca e a saliva fica bem grossa, espessa. Respiração de Kussmaul, que é a respiração rápida e profunda, então o dentista deve estar atento a esses sinais. Alteração do sensório, choque e coma também. Suspeita de hiperglicemia deve ser confirmada ali pela medida da glicemia capilar, e isso em tratamento em casos leves, se for possível, dentro do consultório. Pois o tratamento nos casos leves relaciona-se à alteração sob orientação médica, e mais uma vez a gente fala de atuação médico-dentista, e das doses dos medicamentos utilizados pelo paciente. Então, o dentista precisa saber quais são essas doses, e em casos de hiperglicemia grave, o paciente deverá ser encaminhado para uma unidade de emergência. Outra consideração importante é sobre a prescrição medicamentosa para pacientes com diabetes. Salatia já apresentou bem aqui, mas eu gostaria de frisar que anti-inflamatórios não esteroidais, que são os AINES e a cefalexina, podem potencializar os efeitos do hipoglicemiantes orais, aumentando o risco de hipoglicemia. Os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, podem agravar hiperglicemia. Não esteroidais podem agravar e aumentar o risco de hipoglicemia, e esteroidais podem agravar a hiperglicemia. A prescrição desses medicamentos deve ser criteriosa, sendo necessário entrar em contato com o médico assistente, o médico que está tratando também do seu paciente, para ajustar sua posologia. O uso prolongado de esteroides tópicos por um período contínuo superior a 2 semanas pode resultar em atrofia da mucosa oral e candidíase secundária, que também aí são complicações. A atuação multiprofissional, a relação com o médico, e com toda a equipe. Seguindo as normas e manuais técnicos do Ministério da Saúde, deve-se priorizar o tratamento odontológico nos pacientes diabéticos, pois as infecções agudas e condições inflamatórias podem aumentar a taxa de glicose, devendo haver a troca de informações entre os profissionais da equipe de saúde em relação à gravidade da doença, grau de controle, ajuste na dose de medicamentos, recomendações quanto à dieta e avaliação de risco. Risco-benefício quanto ao uso de medicamentos e aos procedimentos invasivos. Então, sentar ali, fazer uma avaliação, será que vale a pena? Qual é o benefício? É necessário considerar os procedimentos que devem ser feitos. E montar um plano de tratamento baseado também no estado de saúde geral do paciente. Pois o cuidado em saúde bucal para pacientes com diabetes é fundamental para a manutenção dos níveis glicêmicos e não deve ser deixado de ser feito, e deve contemplar a orientação da dieta, controle do biofilme dental e acompanhamento do médico, certo? Vários momentos do atendimento odontológico é importante conversar com o médico que atende seu paciente diabético para saber quais as medicações, a prescrição, e também o dentista deve ajustar a posologia. O dentista tem que fazer essa associação e escolher anestésicos e medicação baseada no estado de saúde geral, mas também no que o médico fala e diz para esse paciente. Bom, chegamos ao final e eu espero que todos tenham conseguido responder essa questão, onde a alternativa correta é a letra D. Todos os itens da questão estão corretos.